Vamos provar isso para você? De 2010 a 2014, a gente pegou os treinadores aí que a gente acha que são do primeiro escalão, para saber quantas vezes eles rodaram aí pelos clubes, enfim. 158 trocas de técnicos dos 20 clubes da Série A, mais o Vasco desde 2010. Média de 7,5 por time. É uma média bastante alta. Aí, ó, o Sport com 15 trocas, é o time que mais trocou. Depois o Atlético Paranaense com 13, Bahia com 11, Flamengo e Vitória com 10, Vasco, Goiás e Figueirense com 9 trocas, São Paulo, Fluminense e Inter com 7, né, aí no ranking, ó. Os times treinados desde 2010, ó. O Adilson Batista foi o que mais rodou pelas equipes. Passou por São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro, Atlético Goianiense e Figueirense. O Mancini, pelo Sport, Atlético Paranaense, Vitória, Vasco, Botafogo, Náutico, Guarani e Ceará. O Dorival Júnior, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional. Depois aí, Celso Rotti, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Coritiba. O Dorival Júnior, Grêmio, Criciúma, Bahia, Vitória e Botafogo. O Caio Júnior. Eu falei Dorival Júnior, desculpa. Caio Júnior. O Ney Franco, São Paulo, Coritiba, Vitória e Flamengo, né? O Ney já saiu do Flamengo. O Muricy também, o Palmeiras, Fluminense, Santos e São Paulo. E o Renato Gaúcho, Grêmio, Atlético, Bahia e Fluminense. Então, mas aí o que era interessante a gente saber, e é um trabalho mais complexo, você vê quem foi demitido e quem aceitou a proposta de outro. Quem trocou de clube. Trocou de clube. Aí a gente teria um painel um pouco melhor. Mas, infelizmente, é muito restrito isso, né? Em todas as épocas, os grandes treinadores, os que se estabeleceram, grandes nomes, Tim, Saldanha, depois teve a época do Telê, Silvio Pirillo também. Você vai pegar um grupo muito restrito de treinadores que acaba circulando. Enio Andrade, né? Todos os grandes treinadores competentes que iam passando, circulando entre os clubes. Assim, a renovação... existem treinadores que ficam 10, 12, 15 anos no topo ali. E não passa muito de 4, 5, engraçado isso. Vocês acham que essa troca, esse rodízio que existe, né? É uma ciranda, né? Queima o treinador? Porque parece que o mercado não se importa muito com isso, né? Queima. A gente viu o caso do Adilson e do Dorival, acho que são os mais emblemáticos. Teve um momento em que tiveram que dar uma parada porque não se estabeleciam em lugar nenhum. Então, e aparecia como emergentes, né? Exatamente. Então, no caso do Adilson e do Dorival, deu uma queimada, sim. Eu acho que não o suficiente para comprometer a carreira deles, mas o necessário para... Opa, deixa eu dar uma saidinha aqui, sair um pouquinho do holofote, deixa o pessoal esquecer de mim um pouquinho, dar uma reciclada. Eu acho que faz mal, eu acho que não é legal. E em cima do que o Nori falou dos grandes nomes, eu acho que o que aumenta, Nori, talvez seja a paciência. Mas que eles continuam no bololô aí do risco, eu não tenho a menor dúvida. Não teve o caso do Galo, que está hoje na seleção, que ele estava super bem no esporte, se não me engano, fazendo no Náutico, não lembro, e aí aceitou o convite do Internacional, não foi? E aí deu uma desviada na carreira. Às vezes é aquela história, o Batista, nosso colega comentarista, que sempre usa aquele termo bem gaúcho, né? O cavalo quando passa encilhado, né? Passa uma vez só. Passa uma vez só. Então, de repente o cara... Mas a gestão de carreira... ela às vezes não é fácil, porque chega uma hora que você tem que arriscar alguma coisa. A oportunidade apareceu, por exemplo. O próprio Mano Menezes, que a gente está vendo aí, que é um cara muito consciente, eu gosto muito da maneira como ele avalia o futebol. Você pode discordar ou não das ações dele como treinador, mas ele tem uma visão macro do futebol bem legal. Talvez pegar a seleção brasileira naquela hora não fosse o ideal para ele, mas o cara vai falar não para a seleção brasileira? Tem várias situações. Acho que nesse esquema aí que a gente está vendo de ficar comprometido com o nome sujo no mercado, né? Para fazer uma lista assim, uma analogia, acho que o Ney Franco agora está vivendo um momento desse. Está passando por isso. Né? Porque ele sai do Vitória, vai para o Flamengo, fica uns 7 jogos ele ficou no Flamengo, já sai do Flamengo. Acho que deu uma boa arriscada. Como todo profissional, o técnico se transforma num top de acordo com o currículo. A gente está vendo aí imagens do Ney, do Abel. São técnicos que... O Abel, por exemplo, ele vive do currículo dele, campeão do mundo. Quando você faz 2, 3 trabalhos, 4 trabalhos na sequência sem nenhum tipo de resultado, você começa a ficar comprometido, você não tem esse currículo formado. A gente citou o caso do Adilson e do Dorival, o Ney entra nesse caso também, que é o momento de dar uma refletida, escolher melhor as suas opções. Não é porque o clube tem uma marca grandiosa que necessariamente vai ser a melhor opção de trabalho naquele momento da carreira. Enfim, isso tudo tem que ser trabalhado com muito cuidado. E hoje a profissão
de treinador de futebol no Brasil, acho que ela é quase insalubre, porque nós temos uma safra de jogadores realmente muito fraca, problemas sérios na formação. Então, às vezes você tem um bom treinador com boas ideias, mas o material humano que ele tem para trabalhar não ajuda muito. Nós temos uma tendência no futebol brasileiro, torcedor, jornalista, dirigente, de passar a mão na cabeça do jogador. Sempre o jogador tem todas as desculpas, todas as chances, e o burro de plantão é o treinador. Mas eu acho que hoje a situação tem que ser avaliada de uma outra maneira. A safra de jogadores, a média do jogador brasileiro atual, é uma média como... Eu não me lembro, desde que eu curto futebol, desde que eu acompanho futebol, de ter visto um momento de jogadores tão fracos tecnicamente. O Petrônio aqui no nosso Twitter, @ArenaSportTV, fala que concorda com você. Acho que os jogadores também têm culpa nas demissões de treinadores. Eles são os maiores responsáveis. E derrubam o técnico toda hora, embora raros sejam os que assumam, né? Isso, mas derrubam mesmo. Você acha que derruba? Eu acho, só que eu acho que não tem como assumir isso.